Será que todas essas versões são mesmo a palavra de Deus? Faria a diferença se você soubesse que naquela Bíblia que você tem na sua casa, o nome de Cristo estivesse faltando 175 vezes do texto? Ou se a palavra inferno não fosse encontrada no Antigo Testamento? Ou se algumas doutrinas essenciais da fé cristã simplesmente fossem diminuídas? Pois saiba que é exatamente assim que as versões modernas têm chegado ao nosso mercado evangélico. Como se não bastasse, elas ainda vêm com mais de 1.800 palavras de sentido modificado e 438 palavras simplesmente retiradas do texto original. E isso traz um grave problema. Todo cristão genuíno deve ser um estudante das Escrituras. E como todo estudante, o cristão sabe que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. No Antigo Testamento, no hebraico e no aramaico, e no Novo Testamento, no grego. E isso nos traz uma grande dificuldade, pois não é o nosso idioma. São 3 línguas completamente distintas da que nós falamos. E isso traz a necessidade de uma tradução. E é aí que vem o problema. De um lado, nós temos a tradução por equivalência formal, onde é pego do texto original palavra por palavra e é traduzida para o nosso idioma ao pé da letra. Do outro lado, nós temos a tradução por equivalência dinâmica, onde é pego o texto original e é feita uma versão em cima dele para um público-alvo. Por exemplo, se eu quero fazer uma versão da Bíblia para crianças de até 12 anos de idade, então este texto original da Bíblia é traduzido inteiramente para o público-alvo, que no caso são as crianças de até 12 anos. Sendo assim, os textos bíblicos, as doutrinas, os fundamentos da fé são completamente enfraquecidos por esse método. E é exatamente através deste método que surgem todas aquelas omissões e distorções no texto bíblico que eu citei no começo do vídeo. Quais são as traduções por equivalência dinâmica? As que temos hoje no mercado são NVI, NTLH, A Mensagem, Bíblia Viva, Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová e uma infinidade delas. Quais são as traduções por equivalência formal? A que eu quero deixar aqui como exemplo neste vídeo é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Vale lembrar que algumas traduções ficam equilibradas no meio termo, entre a equivalência formal e entre a equivalência dinâmica, como é o caso da ARA, que é a Revista e Atualizada, a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, Almeida Século XXI e Almeida Edição Contemporânea. Eu quero deixar aqui para vocês apenas uma comparação entre um texto traduzido pelo método de equivalência formal e o mesmo texto traduzido pelo método de equivalência dinâmica. No caso, eu vou usar o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 14. Notem que no texto lido na ACF está claramente dito que a redenção dos pecados é feita pelo sangue de Cristo. Notem que ao comparar o texto nas versões feitas pela equivalência dinâmica, eles simplesmente retiram do texto que a redenção dos pecados é feita pelo sangue de Cristo, enfraquecendo assim uma grande doutrina da nossa fé, que é a expiação pelo sangue de Cristo. E isso é um grande erro. Este é apenas um entre centenas de erros
que se você pegar uma versão ACF e for comparar com todas as outras que eu já citei aqui, feitas pela equivalência dinâmica, você vai ver que muitas doutrinas da nossa fé cristã são enfraquecidas por causa dessa tradução, que na maioria das vezes é feita para atingir um público com interesses financeiros. Vivemos em um tempo que não basta a pessoa ser pentecostal, ela tem que ter uma Bíblia pentecostal. Não basta apenas ser obreiro, tem que ter uma Bíblia do obreiro. Não basta ser apenas jovem, tem que ter a Bíblia do jovem. E por aí vai. Inúmeras versões estão à venda no mercado evangélico. Infelizmente, apenas com o intuito de vender. Bom, meus irmãos, mesmo com tanta corrupção no meio do nosso povo evangélico, eu ainda creio que Deus preservou a sua santa palavra. E a tradução que eu quero deixar para vocês como referência é essa daqui. Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. É uma Bíblia simples, uma Bíblia barata. Essa daqui, se eu não me engano, eu paguei R$ 47 nela. Em relação às outras, você vai ver que ela é extremamente barata. E é uma Bíblia que você pode confiar na tradução. Por quê? Porque ela é a que temos no nosso idioma, que é mais aproximada aos escritos originais, ou aos chamados autógrafos. Então, meus irmãos, eu creio que esta palavra é a que nós podemos usar como referência no meio de tantas outras versões que chegam até ser espúrias. Quero deixar bem claro aqui, meus irmãos, que o intuito desse vídeo não é apenas fazer você utilizar esta versão. Como eu disse, essa versão é a nossa referência do texto mais aproximado dos originais. Eu não acho errado você ter diversas bíblias de estudo ou diferentes traduções. Você, como estudante da Palavra de Deus, eu até indico que você tenha sempre outras versões para fazer um comparativo com essa. Assim como eu também tenho diversas bíblias de estudo. Mas sempre, meus irmãos, sempre se baseie neste texto. O texto mais fiel que nós temos na nossa língua portuguesa é a Almeida Corrigida Fiel. Portanto, que esse vídeo sirva como alerta para você. Talvez você nunca ouviu falar nesse tema. Eu creio que é um tema pouco difundido no nosso meio evangélico. Eu creio que os pastores, os professores, os missionários, os evangelistas deveriam tratar mais seriamente de um assunto tão importante, que é a tradução da palavra de Deus. A palavra, ela é divinamente inspirada e não é homem nenhum que pode tocar, que pode mudar o seu sentido apenas para atingir um determinado público. Lembrando que diversos textos bíblicos inspirados por Deus nos dizem que nós não podemos alterar nada nesse livro, não podemos retirar e nem adicionar uma palavra sequer à profecia deste livro. E que pela graça de Deus, este vídeo sirva como incentivo para que você batalhe pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Que Deus os abençoe.